Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Então, nas últimas aulas a gente fez a avaliação, fez a correção, né, de ciências. Já fizemos aqui a nossa nota livre aqui, que foi a experiência que tínhamos aqui, então, nesta página aqui do Eu Cientista, na número 30, certo? Então, podemos agora responder aqui o que aconteceu com essa experiência. Como que vocês explicam o resultado? Vamos escrever aqui então? Então, nós já havíamos estudado ali na última página, né, ali, que os ingredientes aqui do pão, né, que é o fermento, a farinha, então, a gente usa esse fermento biológico que é composto de um tipo de fungo, que é conhecido como levedura, e ele se alimenta de açúcar presente na farinha de trigo e produz gases, fazendo então com que essa massa cresça e fique macia. Como ele se alimenta de açúcar, o que aconteceu aqui na nossa página da experiência? O balão, então, que estava na garrafa onde tinha o fermento e o açúcar, ele encheu um pouco mais. Por quê? Porque essa levedura, esses micro-organismos, né, presentes ali, vão consumir o açúcar e produzir mais gases. Naquele que tem só o fermento, então, ele vai encher menos, porque aí a levedura, o micro-organismo, ele só vai se alimentar do açúcar que tem ali no próprio fermento. E onde tem água, somente com açúcar, não vai acontecer nada, né? Porque no açúcar não tem os micro-organismos. Então, vamos escrever aqui agora, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a prof colocou assim, ó, o balão que está na garrafa que contém açúcar, né, que tem açúcar e fermento, enche mais porque as leveduras presentes no fermento que consomem o açúcar e vão produzir mais gases, né? Então, vamos colocar agora aqui, na que contém só fermento, então, enche menos, pois as leveduras, que são os micro-organismos, né, consomem somente o açúcar do fermento. E na que contém açúcar somente, não há leveduras para produzir os gases. Então, eu não vou colocar essa parte. Aqui vocês podem voltar para conferir, ó. Então, o balão que está na garrafa que contém açúcar e fermento enche mais, porque as leveduras presentes no fermento consomem o açúcar e produzem mais gases. Nas que contém só fermento, enche mais, porque as leveduras presentes no fermento consomem o açúcar e produzem mais gases. Na que contém só fermento, enche menos, porque as leveduras consomem somente o açúcar do fermento. E na que contém só açúcar, não tem leveduras para produzir gases, né? Se quiserem complementar, tá? Então, agora vamos ver aqui, ó, a produção de medicamentos e outros produtos para a saúde. Então, nós vimos que os micro-organismos, né, são utilizados para muitas coisas, na alimentação, na produção de remédios, né, nas plantações, eles ajudam também na natureza
porque existem micro-organismos, né, bactérias e outros micro-organismos presentes no solo que vão ajudar a passar nutrientes para a raiz das plantas e também vão fazer a decomposição de matéria orgânica que vai se transformar em nutrientes para essas plantas. Então, os micro-organismos também são utilizados na produção de vários tipos de medicamentos e outros produtos para a saúde. Por exemplo, a penicilina, ela é um antibiótico muito utilizado no mundo e ela é produzida por um fungo. Então, aqui, ó, penicilina, ela é um medicamento antibiótico usado em todo o mundo, produzido pelo fungo Penicillium. Os probióticos são produtos como iogurtes, queijos, leite fermentado, o kefir, que a gente já falou, né? O próprio lactobacilo, que tem naquele Yakult. Então, eles contêm muitos micro-organismos que ajudam a melhorar a saúde do intestino, um órgão repleto desses seres vivos. Muitos problemas gastrointestinais, como as diarreias, ocorrem porque a quantidade de micro-organismos que fazem mal à saúde aumenta. Nesse caso, os probióticos têm a capacidade de controlar a quantidade desses micro-organismos, equilibrando a saúde do intestino. Então, esses probióticos, que também são micro-organismos, vão combater aqueles micro-organismos que fazem mal. Então, a gente deve ingerir esses probióticos no iogurte, o kefir, o próprio Yakult, né, que tem lactobacilos vivos. Então, eles vão ajudar a diminuir os problemas gastrointestinais, certo? As vacinas também são produzidas a partir dos micro-organismos que causam as doenças, como vírus ou bactérias. Porém, eles estão mortos ou foram alterados em laboratório. Desse modo, os micro-organismos entram no corpo, mas não causam doença, apenas fazem com que o sistema de defesa do corpo produza respostas que ficam armazenadas. Se no futuro houver contato com o mesmo micro-organismo, o corpo reconhece e produz substâncias de defesa muito mais rápido. Você sabia que a vacina contra a varíola foi a primeira a ser desenvolvida no mundo? Descoberta em 1796 pelo médico inglês Edward Jenner, ela foi fundamental para prevenir essa grave virose. Então, o que diz aqui, ó? Que as vacinas são produzidas a partir de micro-organismos que causam as doenças. Ou seja, eles vão pegar, se é um vírus ou uma bactéria que causa doença, eles vão pegar esses micro-organismos, né? E vão utilizá-lo. Eles estarão ou mortos ou vão ser alterados em laboratório. Então, esse micro-organismo, ele vai ser injetado nessa vacina, né, para o corpo, mas ele não vai causar a doença, ele vai fazer com que o sistema de defesa do corpo produza anticorpos, né, produza, então, uma defesa, resposta, que vão ficar armazenadas. E no futuro, se a gente tiver contato de novo, então, com esse micro-organismo, o corpo vai reconhecê-lo, né, e vai produzir substâncias de defesa muito mais rápido. Então, por isso, eles fazem a vacina a partir do próprio micro-organismo causador, né? Então, eles vão utilizar aquele vírus ou aquela bactéria para fazer o organismo produzir anticorpos contra. Então, eles vão modificar em laboratório, esse vírus ou essa bactéria vai estar morto quando aplicado no organismo da gente. E o nosso organismo vai reconhecer aquele vírus, aquela bactéria e vai produzir os anticorpos necessários. Então, mesmo que eu entre em contato com esse vírus vivo, essa bactéria viva depois, não vai me fazer mal. Agora veja aqui, ó, do pão estragado à farmácia. Você chega na cozinha e encontra um pão velho, cheio de bolor. Eca, trate de jogá-lo fora. Mas antes, saiba que ele pode conter um fungo que já salvou muitas vidas. Para entender como, quer entender como? Para isso nós vamos conhecer um pouquinho da vida de Alexander Fleming, cientista conhecido como o pai da penicilina que nós vimos ali na outra página. Então, a prof não quis falar da penicilina ali antes, porque eu sabia que aqui vocês já iam ter a fala, o artigo sobre isso. Ele nasceu em Lockfield, na Escócia, no dia 6 de agosto de 1881 e morou em uma fazenda com a sua mãe e irmãos até os 13 anos. Quando ele se mudou para Londres, na Inglaterra, anos mais tarde, ingressou no curso de medicina na Universidade de Londres.
Depois de concluí-lo, ele começou a se dedicar ao estudo de substâncias capazes de combater as bactérias. Sua descoberta mais famosa foi a penicilina, que aconteceu em 1928, quando Fleming saiu de férias e esqueceu placas de cultura de micro-organismos em seu laboratório. Ao voltar, ele percebeu que algumas das placas estavam contaminadas com bolor, um fungo do tipo Penicillium, que cresce também no pão velho. Fleming notou que ao redor dessas colônias de fungos não havia mais bactérias. Então, ele viu que em volta dos fungos desse tipo Penicillium não havia bactérias. Algumas pesquisas depois ele descobriu que esse fungo, produzia uma substância com efeito de bactericida. Era a penicilina, até hoje muito usada para curar infecções. Ela foi o primeiro antibiótico da história e já salvou muitas vidas. Então vejam que alguns fungos, algumas bactérias e alguns tipos de micro-organismos, eles são usados para combater, outros que façam mal. Então ali o Fleming, Alexandre Fleming, em seu laboratório, uma placa com o crescimento do fungo que produz a penicilina e os seus estudos, que ele fez aí de acordo com essa descoberta que ele fez, certo? Então, a nossa aula hoje de ciências fica por aqui. Na nossa próxima aula a gente continua falando aí um pouquinho mais sobre a penicilina, outros produtos feitos com participação de micro-organismos também, tá bom? Então, beijos e até a próxima aula.